Na novela, Carlos Alberto Silva retorna à Portuguesa, que pega o Juventude pelo Brasileirão. No Sul tem Inter e Atlético Mineiro. No Maracanã, Vasco e Flamengo. E no Morumbi, Clássico Paulista, Palmeiras e Santos. Ainda indignado com a derrota para o Atlético Mineiro, Luxemburgo fala sério com seus jogadores e cria um pouco de suspense para o jogo contra o Palmeiras. Com o pé direito, Brasileiro Série B, vitória da Ponte Preta na estreia do técnico Pepe. Barrados no baile, o Vitória vence o São Paulo e o Coritiba bate o Rio de Janeiro, torneio de Campo Grande. Última chance, Irã e Austrália começam a decidir amanhã a 32ª vaga para a Copa do Mundo. A FIFA confirma: amistosos realizados 14 dias antes de uma competição oficial não são computados no limite de jogos dos chamados estrangeiros na seleção. Mas a entidade não facilitou de todo a vida de Zagallo, não. Pediu moderação na convocação daqueles que atuam em clubes espanhóis e italianos. Com isso, o técnico brasileiro pode ter que convocar 2 times diferentes para o amistoso contra a África do Sul e torneio da Arábia. Ronaldinho, claro, está nos planos. O craque vai receber amanhã, antes do clássico italiano Inter e Milan, a chuteira de ouro como o maior artilheiro dos campeonatos nacionais na Europa, temporada 96-97. Irã e Austrália, vai começar a decisão. As duas seleções se enfrentam amanhã em Teherã na definição da última vaga para o Mundial da França. O Irã, do técnico brasileiro Badu Vieira, que esteve na Copa de 78, disputou 14 jogos na fase classificatória. Os australianos, campeões da Oceania, não fazem uma partida oficial desde julho e brigam pela segunda chance em mundiais. Participaram da Copa de 74 na Alemanha. O técnico Terry Venables não gostou da FIFA ter determinado a partida para Teherã por motivos políticos e da anistia dos cartões amarelos que favoreceu o Irã. As duas seleções se cruzaram em 5 oportunidades. Os iranianos venceram 3. A partida de volta acontece em Melbourne, Austrália, dia 29. O Monaco, atual campeão francês, derrota o Paris Saint-Germain em Monte Carlo para assumir a vice-liderança do campeonato com 32 pontos, um a menos do líder Olympique de Marselha. O nigeriano Ikpeba, de cabeça, abre o marcador. Ricardo Gomes, técnico do PSG, não gosta. Trezeguet chuta cruzado e amplia. Trezeguet vai lá outra vez e define. Monaco 3, PSG, que agora divide a terceira posição com o Metz, 0. O brasileiro Torben Grael, campeão olímpico de atismo, vai participar de algumas etapas da Whitbread, mais famosa competição de navegação do mundo. Torben integra como um dos timoneiros a tripulação do veleiro norueguês Innovation Kvaerner, a partir da terceira etapa da competição na Austrália. Os barcos encontram-se nos mares do sul e têm chegada prevista ao porto australiano segunda-feira à tarde. Esta é a primeira vez que um brasileiro participa da regata. Novidade no boxe, a volta do vovô George Foreman aos rings. O norte-americano peso pesado de 48 anos luta amanhã em Atlantic City contra seu compatriota Shannon Briggs, de 26. Foreman tem em seu cartel 76 vitórias, 68 por nocaute e 4 derrotas. E vai receber uma bolsa de $5 milhões. Briggs leva 800 mil. O Madison Square Garden teve a mais disputada partida das quartas de final da Copa Masters feminina. A vitória da francesa Mary Pierce sobre a número 1 do mundo, a suíça Martina Hingis, 2-1, parciais de 6-3, 2-6, 7-5. Pierce, que contundida não participou do torneio ano passado, enfrenta nas semifinais sua compatriota Nathalie Tauziat, que bateu a croata Iva Maioli, duplo 7-6. Depois de 11 jogos, o Atlanta Hawks perde a invencibilidade na NBA. Tristeza para uns, alegria para outros. AC Green, do Dallas Mavericks, é o novo homem de ferro da liga. ...907 jogos consecutivos para AC Green e cai o recorde de longevidade na NBA. Depois de atuar pelo Los Angeles Lakers e Phoenix Suns, Green, aos 34 anos, alcança a marca histórica jogando pelo Dallas Mavericks. O segredo para atuar por tanto tempo, o próprio ala revela: a virgindade.
Tá na hora de molhar o biscoito. O Golden State Warriors não respeitou a festa do novo Homem de Ferro da Liga e alcançou a primeira vitória na temporada, 101-97 na prorrogação. Sem contar com Steve Smith e Alan Henderson contundidos, o Atlanta Hawks apelou para a tesoura voadora à la Ted Boy Marino de Cadillac e Henderson para tentar deter os Knicks de New York. Apesar da tática Telecat, Patrick Ewing e companhia levaram a melhor, 100-79. O Chicago Bulls também perdeu. Michael Jordan até que se esforçou, mas o Phoenix Suns esteve melhor, 89-85. O Toronto Raptors abusou dos erros contra o Houston Rockets. Resultado, goleada no placar, 127-97. Contando com mais uma boa atuação dos cestinhas J.R. Ryder e Kenny Anderson, o Portland foi até Detroit e passou pelos Pistons, 93-87. Finalzinho de partida em Sacramento e o Utah Jazz depende de Howard Eisley para ter chances no jogo. Não deu certo, 97-95 para os Kings. Jogo tumultuado em Sorocaba. O MRV Sugar surpreende o Marathon Galos com uma cesta nos últimos segundos. É a terceira derrota consecutiva do time de Hélio Rubens no Paulista de Basquete Masculino. Apesar de um bom início de jogo, a liderança do Marathon durou pouco. Com base nos tiros de 3 pontos, o MRV Sugar foi impondo seu jogo contra a melhor defesa do campeonato. No segundo tempo, o time de Franca corrigiu os erros na marcação e equilibrou. A disputa tornou-se intensa e o nervosismo em quadra evidente. O pivô de Sorocaba, Rinaldo, desentendeu-se com o Alachuí. Depois da briga, os dois foram expulsos. Depois da paralisação, a partida prosseguiu com o Marathon Galos liderando a contagem. Mas nos últimos segundos, o MRV acertou uma cesta milagrosa e garantiu a vitória. Sinal verde para a largada da etapa sul-americana de Fórmula 3 domingo. A prova é das mais democráticas nas ruas de Florianópolis. E a torcida já prepara o coro. Dali Brasil, dali Bruno Junqueira. 7 anos de Fórmula Ford revelaram Florianópolis para o automobilismo. Ilha da magia que faz esse esporte um espetáculo ainda mais bonito. Se basta ser uma prova de rua para ter um gostinho especial, o que dizer de Floripa com seus cartões postais a garantir o cenário. Retas e curvas de puro encanto, dignos de qualquer categoria do automobilismo. E agora chegou a vez da Fórmula 3 Sul-Americana. O circuito de rua de Florianópolis volta ativa com uma das provas mais importantes do automobilismo internacional. A categoria que já revelou feras como Christian Fittipaldi e que esse ano tem como líder o brasileiro Bruno Junqueira, traz de volta a motivação para uma prova que deve entrar para a história deste circuito. Além de toda a beleza do traçado, outra grande vantagem da cidade é a facilidade para desviar o trânsito. Mas para a Floripa virar um verdadeiro sonho de velocidade, vai ser preciso muito trabalho. 250 toneladas de asfalto vão reforçar a pista e mais de 10 mil pneus, a segurança do circuito. E tudo isso já está sendo feito para caprichar na imagem que vai chegar ao vivo a mais de 130 países. Nós temos que aproveitar o visual da nossa cidade, é uma vitrine esse evento e vamos vender bem a imagem de Florianópolis lá fora. E esse ano o título vai ser definido em Florianópolis? Eu acredito que sim, vamos rezar aqui que o Bruno Junqueira sai daqui campeão. Com a mão na taça, na madrugada de amanhã no Japão, a rapaziada da Seleção Brasileira de Vôlei enfrenta a Holanda, atual campeã olímpica. Uma vitória por 3-0 garante ao time de Radamés Latari o título da Copa dos Campeões. Na verdade, o Brasil pode entrar em quadra já brindando a conquista do bronze. Basta a China bater o Japão no jogo preliminar. Outra grande sacada agora, semana de muito dinheiro no Telesorte. O prêmio da quadra já está em R$210 mil e tem mais 30 mil na trinca. Ligue 0900 600 100. Essa bolada pode mudar a sua vida. Carlos Alberto Silva retorna da Espanha e comanda a Portuguesa contra o Juventude amanhã. Neste sábado, basquete e NBA. Lances fantásticos, jogadas geniais. New Jersey Nets e Boston Celtics. Os melhores do mundo dando espetáculo na quadra. Basquete profissional americano, NBA. Neste sábado, 2h25 da tarde.
Amanhã tem Portuguesa e Juventude no Morumbi. Uma derrota para qualquer equipe significa o adeus no Brasileirão. A Lusa, que quase perdeu o treinador durante a semana, respira aliviada. Carlos Alberto Silva chegou hoje cedo da Espanha. Já o time gaúcho parte para o jogo de técnico novo, Cassiá. Motivação. Esta é a palavra-chave. Os jogadores já sentem a diferença. O Cassiá é um treinador que pede muita força de vontade, muita vibração. E já deu para sentir a diferença. Ele é um treinador que pede para chegar junto na bola, não dar espaço para o adversário. Então isso eu acho que facilita para a marcação de qualquer adversário. A pegada agora aumentou, ele requer uma pegada maior até do ataque, começando lá da frente. Então isso é importante nessa reta final, que a gente consiga motivar o grupo para querer algo mais. Uma derrota não quer dizer que a gente já está fora da busca pelo título. Então vamos continuar sonhando, trabalhando humildemente para conseguir os resultados positivos. A gente vai conversando com algum jogador, principalmente do meio para frente, que as coisas são mais difíceis de organizar, né? Impressionante, mas o técnico da Portuguesa só tem um período de treinos para comandar o time antes do jogo de amanhã à noite em São Paulo. Carlos Alberto Silva se mandou para a Espanha na segunda-feira para tentar evitar a multa rescisória do contrato dele com o La Coruña. A Portuguesa? Bem, a Portuguesa pode esperar. Nós iríamos assinar o contrato na segunda-feira e, em razão disso, ele foi para a Espanha, não pôde assinar. E é claro que agora nós vamos retificar esse contrato, fazendo previsibilidades para o futuro. Problemas com o técnico à parte, o time deve ser escalado com Leandro em lugar de Roque. Sai a proposta defensiva com 3 volantes, entra a Portuguesa ofensiva com Ailton e Rodrigo, Leandro e Curê. Com a chegada do professor, ele vai definir a equipe, aquele que entrar, eu tenho certeza que vai corresponder àquilo que o professor quer. Já tive a oportunidade de treinar de titular e agora vai ter mais um treino coletivo para que a gente possa se firmar mais lá na frente, possa se entrosar mais eu e o Rodrigo lá na frente. O que aconteceu lá, se eles me obrigassem a assumir, eu ia pedir demissão no outro dia. Então, o meu compromisso com a Portuguesa, eu esclareci para os diretores que o que estava acontecendo. Quando eu assumi, eu disse que tinha essa audiência dia 17, mas eu nunca podia esperar que me obrigasse a ir lá. Mas agora já está tudo terminado, o pensamento meu é cumprir meu compromisso com a Portuguesa, que desde que eu cheguei, é só esse pensamento. Para o clássico paulista de domingo contra o Santos, o técnico Luiz Felipe Scolari ainda tem uma grande dúvida na escalação do Palmeiras. Será que ele já definiu o companheiro de Viola no ataque? Não sei ainda não, mas a gente está se preparando para que você possa entrar, né? Você tem que se preparar. E eu estou me preparando para que, se tiver de jogar, vou procurar dar o melhor de si, dar o melhor para que eu possa, dentro de campo, ter bom êxito e ganhar a confiança do técnico. O professor ainda não decidiu quem é que vai jogar, se vai ser o Willian ou eu, mas fica tranquilo, né? Sabemos que a gente está fazendo um bom trabalho. Vamos esperar até na preleção para ele definir a equipe. Lá vem o Santos descendo as ladeiras mineiras, se esborrachando numa atuação desprezível. Pare, passe a régua. Tal qual as palavras daquele que era apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Imagem hoje de quase todos os torcedores, distante dos seus ídolos. O passado para os santistas é uma roupa velha sem serventia. O treino demora a começar na quinta-feira. Já perto do final da tarde, os campos vazios. De novo, o torcedor se posiciona, não em cima do muro, mas atrás dele. Ansiosa, a imprensa espera. No vestiário, como se dizia Prisca às eras, o marmelo os unia. A tal da chincha chamou a todos que saíram encabulados da represália. No campo, as conversas do técnico Vanderlei Luxemburgo com seus jogadores continuaram, só que no caso, setorizadas. O treinador espera que o time extraia lições importantes da primeira derrota. Repetir os mesmos erros, nem pensar. E nem mesmo alguns segredinhos, momentos de suspense, foram evitados pelo técnico. Mal a bola começa a rolar, o repórter que tentava rabiscar algumas linhas sobre as imagens vistas é avisado que a gravação estava proibida no momento. Tripés vazios, que as imagens sejam então desfocadas. Liberou geral, nitidez de novo ao treinamento. Dúvidas luxemburguianas, Caio ou Arinelson, João Santos ou Caico, batatas e favas contadas, Alexandre no meio de campo. Mas, como diz as letras, o estabelecimento ao lado do treino era uma vez um grupo de jogadores que foi advertido por não jogar e que agora promete mudar a maneira de atuar.
O professor, ele sabe falar, ele sabe conversar com a gente, mas isso é bom para a equipe ficar atenta e não pensar que é simplesmente um jogo. Isso aqui é mais do que uma decisão, porque para o Santos vale muito essa final. Foi bom esse puxão de orelha, eu acho que tudo tem um propósito e vamos enfrentar o Palmeiras agora com outro tipo de mentalidade. O Atlético Mineiro quer a festa dobrada. A Taça da Conmebol no pega contra o Lanús em Belo Horizonte e o Brasileirão, onde começou com o pé direito. Para o desafio contra o Inter no Beira-Rio, a equipe segue confiante. O time colorado precisa da vitória e o técnico Celso Roth resolveu substituir Arilson e Enciso por Marcelo e Gustavo. O Internacional perdeu a primeira partida desta fase do Brasileiro para o Palmeiras em São Paulo. Por isso, a equipe treinou bastante durante essa semana, já para o segundo compromisso contra o Atlético Mineiro, aqui no estádio Beira-Rio. Todos sabem que terão pela frente um compromisso muito difícil, mas entendem que vencer em casa é fundamental. Se a gente não vencer em casa, dificilmente a gente vai conseguir pleitear a vaga, né? Porque fora, sempre os jogos são mais difíceis, né? Então a obrigação de somar pontos em casa, as equipes que começaram a competição jogando em casa venceram, então nós temos a obrigação também de fazer a nossa parte. A gente sabe que cada jogo é sempre importante, e esse mais ainda porque a gente precisa realmente de um bom resultado e sabemos que o time do Atlético é um time bom, um time muito bem armado taticamente, então a equipe do Inter tem também que se armar, procurar a vitória, mas também não se expor, porque aí a gente iria dar o contra-ataque para a equipe do Atlético. O técnico Emerson Leão tem a própria definição do que será o jogo contra o Internacional, que está encarando a partida como uma decisão. Eu acho que o Internacional tem razão, ele tem que encarar com uma realidade, com uma decisão em relação a eles, porque eles perderam a primeira partida e, logicamente, se isso ocorrer na segunda partida, ou seja, uma derrota, eles estão praticamente fora já na segunda rodada. Isso é muito penoso para um time que foi muito bem. Então eles têm que procurar de todas as maneiras conseguir um resultado positivo. Igualmente a nossa equipe, portanto será, acredito eu, o jogo de maior disputa neste campeonato. E o Lanús? Afinal, o que o técnico do Atlético pensa da punição imposta ao clube, com a interdição por 18 meses de seu estádio, ao zagueiro Ruggeri e outros 5 jogadores envolvidos na confusão do primeiro jogo na Argentina? Eu não necessito comentar. Os fatos mostraram que a agressão, o que eles fizeram foram maiores que as punições, mas já é um princípio. Agora, as outras punições de outro caráter, melhor dizendo, nós vamos procurar defini-la de uma maneira melhor. Como eu disse, nós vamos pedir criminalmente para o agressor, de uma forma particular em relação a mim, e também a indenização. Então nós já estamos tomando as devidas providências, estou reunindo todo tipo de provas, estamos aguardando a última das provas para entrarmos ou na FIFA, ou na Sul-Americana, ou na Justiça. Quem vence o clássico do Maracanã? Flamengo e Vasco. Se depender do astral da torcida vascaína, o artilheiro Edmundo vai fazer a diferença em cima do seu maior rival. O Flamengo corre o risco de ficar sem seu principal atacante. Sávio ainda não está na sua melhor condição física. O técnico Paulo Autuori espera contar com o jogador, mas já prepara Lúcio como alternativa para o clássico. Outro que corre o risco de ficar de fora é o lateral Fábio Baiano, ainda entregue ao departamento médico. Chaveiros, bandeiras, camisas, fitas e muita gente em São Januário durante todo o dia, fila para quem queria garantir um lugar no Maracanã para torcer contra o maior rival dos vascaínos. 3-0, Vasco, 3 de Edmundo, é molinho domingo. Do ano passado, 3 de Edmundo. Os torcedores querem rever o filme do ano passado. No Brasileiro de 96, o Vasco atropelou o Flamengo 4-1 com 3 gols do animal. Só que não adiantou muita coisa, o time foi um dos últimos colocados no campeonato. Mas voltando ao presente, o técnico Antônio Lopes tem apenas um problema para o jogo de domingo. O zagueiro Odivan, suspenso, não joga. No lugar dele entra Alex. E Lopes trabalhou sem parar para acertar a colocação em campo da nova zaga do Vasco, Alex e Mauro Galvão. O Vasco é o time que mais somou pontos e que tem o ataque mais positivo do brasileiro. Tem também Edmundo, o artilheiro do campeonato, com 25 gols marcados. Com tudo isso, seria o Vasco favorito contra o Flamengo? Para o técnico Lopes, não. Aqui em São Januário ninguém está dizendo e ninguém está pensando que o Vasco é o favorito, né? Se tiver que haver um favorito, o favorito é o Flamengo.
Campeonato Brasileiro de Futebol. Oferecimento Palio Weekend 98. Entre nesse clima e aproveite. Brahma Chopp. Olha, é a cerveja número 1. Tarifa zero Banco Real. Zero de tarifa, zero de complicação. E Pênalti Manuel Tobias. O mais avançado tênis para futsal do mundo. Neste domingo tem velocidade e emoção na Band. Chevrolet Challenge 97 com os campeonatos brasileiros de Ômega Stock Car e Fórmula Chevrolet. Direto do Autódromo Internacional do Rio. Chevrolet Challenge, domingo 12h50 na Band. Chevrolet Challenge, oferecimento Cadete GL e GLS 2.0 PowerTech. AC Delco, seu carro sempre novo. Fórmula Shell, só Shell tem a fórmula. E Banco GM, o banco da rede Chevrolet. Brasileiro Série B, quadrangular final. Regis vive noite de 2 papéis em Campinas, herói e vilão. Na estreia do técnico Pepe, o atacante fez o gol que deixou a Ponte Preta na briga pela vaga ao grupo de elite, mas no final agrediu com violência Luciano do Vila Nova. Vai Griso. Boa bola pro Claudinho, largou pro Regis, bateu. Consciente começada pelo Griso. E aí o Regis estufou os barbantes num gol milagroso pra Ponte. Acabou o jogo incontinente, o Regis veio e deu um soco no Luciano e saiu correndo para o vestiário. Um ato impensado, covarde do Regis, né? Apesar de ter feito um gol milagroso, um gol que caiu do céu, não dá pra entender, sinceramente não dá pra entender. O que era uma preparação para a Supercopa virou preocupação para o técnico Dario Pereira. O São Paulo decepciona na estreia do torneio de Campo Grande e perde para o Vitória. O Coritiba bate o Rio de Janeiro de Zico. Marquinhos de cabeça abre o placar para o Coritiba. Kleber ganha do zagueiro e aumenta. O mesmo Kleber acerta um belo chute e define. Coritiba 3, Rio de Janeiro 0. São Paulo e Vitória. Petkovic cobra falta, Flávio cabeceia e o goleiro Rogério aceita 1-0 Vitória. Edmilson derruba Petkovic na área e, como já tinha um amarelo, é expulso. Wesley bate o pênalti e aumenta. Fabiano chuta cruzado e diminui. Jogada de Chiquinho para Petkovic, que faz um belo gol definindo o placar. Vitória 3, São Paulo 1. O Esporte Total desta sexta-feira fica por aqui, mas lembra, a Band segue no pique do Brasileirão. Amanhã, 8h30 da noite, Inter e Atlético Mineiro para todo o país, menos Porto Alegre, que fica com Portuguesa e Juventude. Domingo, você sabe, clássicos de tirar o fôlego, Santos e Palmeiras, Vasco e Flamengo, em compactos especiais dentro do Show do Esporte. Boa tarde e ótimo final de semana.